Amém, queridos. Abra sua Bíblia em Filipenses, o livro de Felipe. Tô brincando. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Você não tem um livro seu na Bíblia, Fábio? Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém? Diga amém. Amém. Quem aqui, eu vou fazer uma pesquisa de campo, gente. Rapidamente. Quem aqui, nos últimos meses, ou nos últimos dias, ou algumas horas, se sentiu ansioso? Levanta a mão. Pode levantar a mão, que passa. A grande verdade é que, principalmente na nossa fase, né, na nossa faixa etária, na nossa idade, jovens, né, pessoas que estão começando agora a faculdade, começando agora um casamento, uma família, essa é uma fase de muitas decisões que a gente toma, não é verdade? Você está tomando decisões nessa sua fase? Sim, é uma fase de decisões. E decisões, elas nos deixam ansiosos, porque a gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de fazer a escolha errada, e isso traz ansiedade para nós. Eu pesquisei, né, o significado de ansiedade, o significado de paz, que é contrário à ansiedade. Que nem a Bíblia está falando, né? A paz que excede todo o entendimento vai guardar o coração de vocês. E qual é o significado de paz? O significado de paz é a ausência de conflitos ou problemas. Certo? Entendeu isso? Paz, o significado de paz é ausência de conflitos ou problemas. Uma pessoa que não está em conflito e não tem problemas, ela tem paz, na teoria. Amém? Estão entendendo? Sim? Só que Jesus prometeu que a gente não teria conflitos e problemas? Alguma vez na Bíblia, alguma vez Jesus falou que você não teria conflitos? Sim ou não? Alguma vez Jesus falou que você não teria problemas? Sim ou não? Não. Então, como ter paz? De onde que vem essa paz? Porque parece que, não sei para você, mas para mim, às vezes é difícil viver o que a Bíblia está escrito. É só para mim que é difícil? Às vezes é difícil, né? Quando a gente está enfermo. É difícil a gente receber uma cura, acreditar na cura. Às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade financeira, é difícil acreditar que Ele é Jeová Jiré, que Ele é provedor. E às vezes, quando nós estamos ansiosos, é difícil a gente receber essa paz. A gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela está lá, mas a gente não consegue tocar em muitas vezes nessa paz. E aí a gente deixa de desfrutar de algo que Deus nos deu por direito, que é a paz que excede todo entendimento. Amém? E essa é uma noite onde Deus vai derramar essa paz sobre nós. Se seu coração está ansioso, está aflito, está com medo, tantas coisas, gente, que deixa a gente mal, é verdade. Tantas coisas que faz nosso coração tremer. Parece que dói o coração. E essa é uma noite de cura. Amém, gente? Então a pergunta que vai nos nortear nessa noite, que vai nos apontar, é como ter paz. E primeiro, antes da gente falar de como ter paz, eu quero apontar com vocês
algumas das coisas que tiram a nossa paz, né? Como eu falei, problemas ou conflitos. Mas existem coisas que são mais profundas e eu quero aprofundar um pouquinho mais. Eu quero aprofundar um pouquinho mais nessas coisas, né? E para você entender, já que você é jovem e você está mergulhado no digital, né, no trabalho de faculdade, a gente vai conduzir essa palavra através de uma sigla. PDF. Quem aqui já fez um PDF? Todos nós, né? Então, a gente vai seguir essa sigla. E a primeira letra é P. P de quê, Felipe? De preocupações. Amém? Preocupações. Abra em Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Pô, se alguém puder fazer um fundo ou liberar um fundo aí, eu fico extremamente grato. Que é isso, Wallace? Vai rejeitar? Gênesis 16, 1. Está escrito assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então, Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abraão, seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar, e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então, olha só, a gente está falando da história de Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de uma grande nação. Essa é a promessa que Deus derramou sobre Abraão. Só que ele se via velho, a sua esposa Sarai, velha, infértil, e eles se viam preocupados. Preocupados com o quê? Com a promessa de Deus, com a constituição da família, com os filhos que viriam. Como um homem que é pai de multidões não é pai de nenhum filho. E eles se veem preocupados com aquela situação. E eles poderiam ter feito várias coisas. Poderiam ter esperado, poderiam ter paciência, poderiam arrumar uma outra forma, e foi isso que eles fizeram. Eles chamam Agar, Sarai entrega Agar para Abraão, Abraão se deita com Agar, e Agar concebe um filho que se chama Ismael. Mas para frente na história, a gente vai ver a consequência dessa gravidez e desse menino que nasceu. E na verdade, até hoje nós vemos a consequência disso, né? Há um tempo atrás, não sei se já acabou, enfim, não estou acompanhando, mas Israel estava em guerra com o Hamas. E a gente vê nessa guerra a briga de dois irmãos, Isaac e Ismael, o filho da promessa e o que a gente apelidou na nossa célula de filho da pressa. Abraão teve pressa e ele concebeu um filho. Então, as preocupações, elas fazem a gente tomar decisões erradas. As preocupações, elas geram em nós uma vontade de resolver de forma rápida, uma vontade de resolver de forma veloz. Por quê? Porque, gente, a gente se sente desconfortável diante das preocupações. É gostoso estar preocupado? Não, não é gostoso, é ruim, é desconfortável, dói, machuca. E o que a gente quer? A gente quer correr, a gente quer fugir, a gente quer resolver o mais rápido possível. E geralmente as soluções que vêm de forma rápida, elas são prejudiciais ao extremo para nós. Amém? E quando nós temos paz,
a gente consegue resolver de forma sábia. Doença. Eu me lembro que quando a gente se converteu, eu e o Fábio, a minha mãe, ela se converteu junto e ela sofria de depressão há muito tempo. Muito tempo. Ela viveu 12 anos em depressão séria, sabe? De ter várias crises assim. E só quem convive com uma pessoa depressiva sabe o quanto é difícil, cara. Quantas vezes eu e o Fábio viemos para a igreja e a gente só conseguia chorar diante de Jesus porque minha mãe estava em casa tendo uma crise de depressão. E às vezes as doenças, elas tiram a nossa paz. Talvez você está aqui me ouvindo e você está com alguém enfermo na sua casa, tem alguém que você ama e que está doente, e isso está tirando a sua paz. Uma outra coisa que rouba a nossa paz e nos traz ansiedade, principalmente nessa fase da nossa vida, é a nossa profissão. Quantas vezes eu me peguei ansioso diante de Deus, por não saber o que eu precisava fazer, por não saber que caminho eu devia trilhar, por não saber o que eu deveria seguir. E eu posso dizer que eu tomei decisões erradas na minha vida profissional por conta da ansiedade. Alguns meses atrás, eu e a Thaís, a gente passou por um perrengue financeiro. E foi graças à minha ansiedade que isso aconteceu. Uma outra coisa que tira a nossa paz, que faz a gente tomar decisões erradas. Faculdade. Quem é que está no processo de escolher a faculdade? Levanta a mão. É pouca gente. O GP está ficando velho, hein, Fábio? A faculdade, a escolha, eu acho que tem mais gente, mas que não levantou a mão, né? A escolha da faculdade. Que faculdade eu devo fazer? Medicina, odonto, educação física, engenharia, direito. O que eu devo fazer? Qual a minha profissão? Qual será a minha profissão? Que faculdade? Isso tira a nossa paz. Isso tira a nossa paz. Às vezes a gente se sente perdido na escolha da nossa profissão, da nossa faculdade. Isso tira a nossa paz. Uma outra coisa que tira a nossa paz é dinheiro, preocupação com recurso financeiro. Eu sei que Deus, Ele é bom e Ele supre todas as nossas necessidades, mas existem momentos que a gente passa por aperto. Existem momentos que a gente passa por dificuldade financeira. Isso faz parte do processo de vida, isso faz parte do processo do cristianismo, isso faz parte. E quando isso acontece, geralmente a paz vai embora junto com o dinheiro. Vem a escassez e a ansiedade junto. É um combo. Questões financeiras também arrancam a nossa paz. O que está acontecendo com esse som, hein, gente? Tá subindo e descendo. Tá assim? Agora sumiu. Outra coisa que tira a sua paz. E eu sei que isso tira a sua paz de verdade. A minha já não tira mais, graças a Deus. Aos casados já não tira mais. Com quem eu vou casar? Ai, Jesus. Isso tira a paz. Eu olho para a direita, eu olho para a esquerda e eu não vejo ninguém. Eu olho para trás, eu olho para frente e não existe ninguém que eu considere digno da minha pessoa. A gente olha, a gente analisa e a gente não encontra, né? Geralmente as meninas que vão chegando mais, a idade vai passando e vai começando a aumentar essa ansiedade, vai começando a aumentar, mas Deus tem o melhor para nós, amém, gente? Deus tem o melhor para nós. E agora, beleza, eu já falei de algumas coisas, de algumas
preocupações. Preocupações que tiram a nossa paz. E, gente, no final a gente vai falar de como é que a gente resolve esse negócio, tá bom? Lembra? Qual que é a próxima letra? D, PDF, né? Vocês vão gravar isso. D. D de quê? D de decepção. Decepção. Como assim, Felipe? Decepção. Abra em Atos 15, 36. Atos 15, 36. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Pode seguir? Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os em Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um entendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Decepção. Nesse texto a gente está entendendo que Paulo se decepcionou com João, com Marcos. João Marcos. Cadê o João Marcos? E aí, João? Decepcionou Paulo, hein, mano? Aí não pode. Paulo ficou decepcionado com João Marcos. E isso gerou um conflito, que gerou em uma decisão equivocada de Paulo, que gerou em uma divisão de Paulo e Barnabé. A gente precisa aprender a lidar com os nossos conflitos. Amém, gente? Você precisa aprender a lidar com a irmãzinha que fica pegando no seu pé. Amém, meninas? Só a Raquel falou amém. Amém, meninas? Você precisa aprender a lidar com os caras que ficam te chamando de Alessandro Vilas Boas. Amém, Felipe? A paz que excede a todo entendimento sobre mim. A gente precisa aprender a lidar com os nossos conflitos. Os conflitos, eles não podem roubar a nossa paz. Um ambiente de paz é um ambiente seguro. Decepções com pessoas que nos machucaram, né? Talvez você está aqui e você ouviu uma fofoquinha de alguém que falou mal de você, de alguém que olha torto. Decepção com pessoas. Talvez eu, em algum momento, decepcionei você. Isso, né, Kevin? Já aconteceu? Com certeza já aconteceu. A gente é homem, né? Talvez, em algum momento, o pastor decepcionou você. Sobrou, pastor. E acontece, a gente é ser humano, a gente é homem, a gente falha. E a gente precisa aprender a lidar com as decepções. Isso não pode roubar a nossa paz. Eu conheço pessoas que se decepcionaram com Deus. Mas não foi com Deus, foi com as suas próprias expectativas em relação a Deus. Porque Deus não nos decepciona. Mas quando a gente coloca expectativas erradas em Deus, a gente se decepciona. Talvez você esteja aqui e você esteja chateado com Deus. Mas Deus não tem nada a ver com a sua decepção. As suas expectativas erradas têm a ver com a sua decepção. E a última letra, PD, falha.
Abre em Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu-o sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Contudo, ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora depois, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. A gente conhece essa história, onde Pedro, ele levanta, uma promessa para Jesus. E ele fala: se o Senhor for morrer, eu vou com o Senhor. Se o Senhor for para a cruz, eu estou lá com o Senhor. E aí chega na hora em que Jesus é preso, o que Pedro faz? Ele nega Jesus. Quem aqui já prometeu algo para Deus e não cumpriu? Por quê? Porque, como eu falei, a gente é falho. Nós falhamos. E é legal que no final dessa história, Jesus, ele traz Pedro de volta. E é isso que o Senhor vai fazer com a gente essa noite. Algumas das falhas que a gente comete, Talvez você entrou em um relacionamento errado. E você não consegue se perdoar por causa disso. Um relacionamento que você não deveria ter entrado. Você se machucou muito por causa disso. Você tem feridas por causa disso. Você sofre ainda por causa disso. E você não consegue se perdoar por causa disso. São falhas que a gente comete. E sabe, gente, a gente é humano, cara. Tem gente que olha, porque a gente está com o microfone na mão, pregando a palavra de Deus e fala: é um super santo, super herói. Olha, gente, a gente comete erros do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu conheço pessoas que são super de Deus e que erraram no relacionamento. Eu conheço pessoas que são super santas, super servas e erraram em um relacionamento. Então, acontece. Você tem que se perdoar. Você tem que liberar. Jesus te perdoa. Por que você não se perdoa? Um emprego errado, como eu falei. Eu escolhi um caminho errado alguns meses atrás, profissional. Eu escolhi um caminho errado. O que a gente fez? A gente ficou se martirizando. A gente ficou em sofrimento profundo? Não. Eu com a minha esposa, a gente sentou, a gente conversou, a gente calculou, a gente realinhou a rota e vamos. E segue, vida que segue. Talvez, eu lembro que o Wallace, ele contou uma vez que ele estava buscando, ele tinha uma vaga de emprego, Wallace? Que você queria muito, 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 muito. E que ele tinha certeza que era dele aquela vaga e não foi aprovada. E às vezes nesse processo, a gente se sente mal,
porque a gente acha que a gente não é capaz. E aí hoje você pega esse cara, é um baita profissional, tem um emprego top, mas por conta de um não, às vezes a gente desiste. Por conta de um não, por conta de uma rejeição, a gente já acha que a gente não é capaz, que a gente não vai crescer, que a gente não vai ser um bom profissional, que a gente não vai ter um cargo bom, e a gente se limita àquilo. Ser demitido, quem é que já foi demitido de uma empresa? Gente, é ruim demais esse negócio. É ruim demais, você se sente mal, você se sente incapaz, você se sente triste, você acha que você falhou, você acha que você não é capaz, mas não é bem assim. E isso tira a nossa paz. Um pecado que a gente está lutando, que a gente está tentando vencer, e que a gente cai, e isso arranca a nossa paz, isso tira a nossa paz. Eu lembro, cadê o Cauã Mina? Vem cá, Cauã, por favor. Eu lembro uma vez que, não faz tanto tempo, não precisa ficar abraçando não. Pra foto, vai lá, Cauã. Pronto. Eu lembro uma vez que a gente tinha voltado do Raiar, né? Tinha voltado do Raiar, a gente estava organizando as cadeiras ali atrás, o Cauã limpando as cadeiras, né? E eu ajudando ali, falando besteira pra ele e tal, né? Zoando, como sempre. E aí, na brincadeira, a gente, vamos sair na porrada agora? Vamos sair na mão, vai. Igual o Bruno com o Fábio. Quem assistiu o vídeo do Bruno e do Fábio brigando? Brigando de lutinha. Pastor postou esse vídeo. O vídeo com mais engajamento, né, pastor? A luta do Fábio com o Bruno. Não foi bem uma luta. Foi o Fábio batendo e o Bruno apanhando, mas tá tudo certo. E aí o Cauã tava lá limpando e tal, e a gente, vamos sair na porrada. E a gente começou, né? Já armou aqui. Arma aí, Cauã. Vamos imitar. Calma. E a gente brincando e tal. E aí daqui a pouco eu falei, vou avançar. E aí eu comecei a correr em direção a ele. E ele começou a ir para trás, né? E eu correndo e ele indo para trás. Só que, gente, a perna do Cauã, ela acaba aqui, ó. E a minha aqui. Então eu não conseguia alcançá-lo. Mesmo que ele estava correndo de costa, era difícil. E eu correndo e ele indo para trás. Mas eu não ia agredi-lo, né, gente? Pelo amor de Deus. E ele indo para trás, e tá tudo certo. Até que eu vejo o carro do pastor atrás do Cauã. E aí eu já não tô mais correndo. Vai, Cauã. Eu já não tô mais correndo para agredi-lo. Eu tô correndo para segurá-lo, para ele não bater no carro do pastor. E o carro do pastor, eu já ficando aflito aqui. E aí daqui a pouco ele bate no carro do pastor. E arranca o retrovisor do carro do pastor. E arranca o retrovisor do carro do pastor. E aí eu olho pro Cauã, gente, e ele tá pálido. Branco. Difícil, né, Cauã? E qual que foi a vontade que a gente teve naquele momento? Sumir. Correr. Retrovisor lá no chão e a gente... Vambora. Obrigado, Cauã. Deus abençoe. Uma salva de palmas, gente. Gu, pode subir, Gu, pode subir. Já. Gente, vamos aprender a resolver conflitos. E o que aconteceu, gente? Toda essa história, né? Não foi só para vocês darem risada.
Foi para dizer que quando a gente está com algum problema, quando a gente está com algum conflito, e quando o nosso coração não tem paz, a nossa vontade é de sumir. A nossa vontade é de correr. A nossa vontade é de desaparecer. Mas essa não é a vontade de Deus. A gente vai voltar lá para Filipenses 4:7. Pode projetar? Filipenses 4:7. E aqui a gente já vai entrar para o final. Para o finalmente. Então, a paz de Deus... pode voltar para o começo desse texto. Volta uns 3 versículos aí, vamos ver se... Isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente. Alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Existe um segredo nesse texto. Deixa eu abrir aqui também para ficar mais... Existe um segredo nesse texto, gente. A grande verdade, como eu falei lá no comecinho, é que Jesus não nos prometeu a ausência de conflitos e problemas nas nossas vidas. Ele não nos prometeu que a nossa vida ia ser perfeita em todas as coisas. Na verdade, ele falou, vocês terão tribulações. Vocês terão problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa paz que excede todo entendimento, ela não é algo que a gente consegue produzir por força própria. Ela não é algo que a gente consegue falar, agora eu vou ter paz. Não, não é assim que funciona. Essa paz que excede a todo entendimento, ela é uma paz que vem de Deus. De Deus. Por que ela excede todo entendimento? Porque ela foge do significado de paz. O significado de paz, a ausência de conflitos e problemas, a paz que excede todo entendimento. Mesmo você estando com problemas e com conflitos, você ainda tem paz. Porque ela excede todo entendimento, porque ela sai da lógica comum. Na lógica comum eu tenho um problema, aquilo toma o meu coração com angústia. Eu tenho um conflito, aquilo toma o meu coração com angústia. Mas na lógica de Deus, mesmo com problemas, porque Ele falou que viriam problemas, mesmo com conflitos, porque Ele falou que viriam conflitos, a paz ainda está aqui dentro. Tá bom, Felipe, mas como que eu faço? Como é que eu faço para ter essa paz? E esse texto ele nos conta como faz para ter essa paz. No versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha só, tem um segredo aqui.
tem um mistério aqui. E são duas coisas que produzem a paz. Porque o versículo 7 ele fala: quando você fizer isso, isto é, orar a Deus, pedir a Deus pelas suas necessidades, com petições e súplicas com clamor. Quando você fizer isso, com ações de graça. Ações de graça. O que são ações de graça? Gratidão. Orações de gratidão. Deus, eu estou passando por isso, mas graças ao Senhor eu posso ter paz. Gratidão no coração por tudo que Ele tem feito por nós. Quando olha só, olha o segredo. Quando eu coloco diante de Deus as minhas necessidades, mas ainda assim eu sou grato a Ele, eu começo a me lembrar dos motivos que eu tenho para ser grato. E as lembranças, elas vão enchendo o meu coração de paz. Eu estou passando por um momento difícil, de dificuldade financeira, mas eu chego diante de Jesus e eu começo: Deus, abre uma porta, faz alguma coisa, eu preciso da sua mão, eu preciso da sua ajuda. E eu começo a me lembrar e agradecer: mas obrigado, Jesus, porque nunca faltou o pão na minha casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre supriu todas as minhas necessidades. Obrigado, Jesus, porque quando eu estava desempregado, o Senhor abriu uma porta de emprego. Obrigado, Jesus, porque quando eu precisava casar, o Senhor abriu portas para que eu pudesse casar. Obrigado porque o Senhor nunca me desamparou. E o meu coração vai se enchendo. O meu coração vai sendo tomado de paz, da certeza que Ele é Deus sobre a minha vida, da certeza que Ele é bom. E a paz começa a dominar o meu coração. Você precisa de paz? Você precisa de paz? Então fica de pé. Fica de pé. E nós vamos exercitar o que a gente acabou de aprender. Você vai colocar diante de Jesus as suas necessidades. E você vai começar a agradecer. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela sua cruz, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nunca me desamparou. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. E você vai começar a agradecer, a ser grato a Deus, a olhar para Ele, porque presta atenção, Ele é a paz, Ele é a segurança, Ele é tudo o que nós precisamos. Se todos os nossos sonhos, se todos os nossos desejos, se todas as nossas vontades não forem satisfeitas, ainda assim nós temos motivo para ser gratos a Ele, porque Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele nos deu a salvação, a vida eterna. O Espírito de Deus habita em você agora. Você tem motivo para ser grato. Então, se você precisa de paz, comece a orar, comece a agradecer. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. Não cante, ore.
meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Agradeça, Jesus, através da súplica e da ação de graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Eu estou aprendendo. guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seja coberto pela paz de Deus. Seja cheio da paz de Deus. Seja cheio da paz que excede a todo entendimento. Cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Feche seus olhos, coloque a sua mão em posição de receber. Espírito Santo, eu declaro nessa hora a paz de Deus invadindo cada coração. Toda ansiedade, toda preocupação, toda decepção, toda falha, todo erro que nós tenhamos cometido, sejam encobertos agora pela sua paz. Em nome de Jesus, derrama a sua paz agora, Jesus. Que toda preocupação saia, toda ansiedade saia agora em nome de Jesus. E que nós nos lembremos que o Senhor é conosco. E assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.
Feche seus olhos. Eu quero falar com você nesse momento, que talvez esteja aqui pela primeira vez, ou que está vindo algumas vezes, mas que você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você ainda não se decidiu em caminhar com Jesus. Eu posso te falar que essa paz ela só vai entrar em você quando você tomar essa decisão, quando você decidir por isso. Então, se você nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero que você levante sua mão e faça um sinal para Deus. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão e faça um sinal para Deus. Aleluia, eu creio que todos nós já tomamos essa decisão. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa paz que excede todo entendimento. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu Espírito Santo, obrigado porque o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui nessa noite conosco. E Pai, que essa palavra ela seja implantada em cada coração como terra fértil, Jesus. Que toda vez que a preocupação, a ansiedade tomar conta do nosso coração, toda vez que a paz sair do nosso coração, que a gente se lembre para onde que nós devemos correr, para onde que nós devemos ir, que a gente se lembre aonde está a nossa válvula de escape, a nossa porta de escape, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.